Oi, oi! Meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vou começar aqui um projetinho do canal e apresentar para vocês de lendo um livro por final de semana. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve e também ativa o sininho de notificações. Dessa forma, o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. Também aproveita e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre online, postando reels, resenhas em foto, então tem mais conteúdo por lá. Então, gente, esse projetinho na verdade surgiu depois de eu ter feito já 2 fins de semana isso, e aí eu pensei, legal, acho que eu vou continuar e filmar isso pro canal. Que foi ler um livro por fim de semana. Então, chegou na sexta já, sexta-noite, eu parava qualquer leitura que eu estivesse fazendo na semana, começava um livro curto e terminava até domingo. Aí no fim de semana seguinte, eu fiz a mesma coisa. No terceiro fim de semana eu falei, beleza, vou começar a documentar isso. Então, eu vou mostrar pra vocês, inclusive, os 2 que eu li já, e falar um pouquinho dos outros também que eu gostaria de acrescentar nesse projeto. O primeiro livro que isso aconteceu foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu falei um pouquinho sobre ele lá no Instagram, nos stories, nos templates, também falei num post específico, se eu não me engano. E é um livro que foi muito falado no Booktube, no Instagram, em vários lugares eu só via falar sobre esse livro. Fiquei com muita curiosidade. Então, quando eu comprei ele, fazendo aquele projetinho Leia 5, Compre 1, que eu participo, né? Então, foi uma compra bem justificada. Já tinha lido 5, resolvi comprar esse aqui. E aí, numa sexta-feira, eu tava com tanta vontade de ler, eu comprei ele no meio da semana, que na sexta eu falei, vou parar tudo e vou começar esse livro. E ele é curtinho, então no domingo já tinha acabado, foi uma experiência super gostosa passar o fim de semana com esse livro. É um livro muito incrível, muito bonito, eu achei a escrita da Carla Madeira muito profunda, poética, sabe? Era uma coisa realmente bonita, que me tocava muito. Fiz várias marcações, me emocionei bastante com a história, fiquei muito surpresa porque o livro não era nada do que eu tava esperando. É uma história muito interessante de se ler e que você sente realmente aquela coisa de livro contemporâneo brasileiro, sabe? Uma coisa próxima de casa, né? Uma coisa que você consegue se identificar realmente. E vai falar sobre 3 personagens núcleo, então, a Dalva e o Venâncio, que são marido e mulher, e uma prostituta chamada Lucy, e como a história desses 3 personagens vai se entrelaçar de uma forma bizarra. Logo o primeiro capítulo, assim, as primeiras partes já são muito chocantes. O acontecimento que a Carla traz aqui nesse núcleo familiar é assustador, foi uma coisa muito chocante de você ler e ter que parar e realmente digerir aquilo que ela colocou nesse livro. O final também foi muito surpreendente. Eu gostei muito e falei sobre isso, inclusive em todo lugar que eu falei sobre o livro eu falei sobre isso, da forma como ela mescla o passado e o presente. Porque vários livros conseguem fazer isso, né? De um capítulo no passado, um capítulo no presente e tal. Mas eu sempre sinto que isso é uma quebra. Você tá aqui como personagem no presente e de repente você quebra e volta pro passado para falar sobre alguma coisa. E aqui isso é feito de uma forma muito fluida, muito suave, em que você não sente essa quebra. Não é um capítulo passado, um capítulo presente, é tudo inserido de uma forma muito leve na história. Então tá falando sobre a personagem, vou dar um exemplo aqui, que é a personagem da Lucy, a prostituta, que é a história dela basicamente focada nesse personagem do Venâncio, que sempre visita o prostíbulo ali que ela trabalha. Ela é uma das prostitutas mais requisitadas, ela escolhe quem ela vai atender, e o Venâncio é das pessoas que passa por ali que não quer ela, e isso causa um rebuliço na vida dessa mulher. Como assim ele não me quer? E ela coloca como objetivo ali da vida dela naquele momento ter esse homem. E tá narrando sobre isso e de repente a Carla coloca ali que isso remexe tanto ali os sentimentos da Lucy porque ela nunca recebeu um não na vida, e aí ela já começa a introduzir pequenas informações sobre a infância da Lucy, como ela se tornou uma prostituta, e isso é feito de uma forma tão leve que às vezes eu nem percebia que ela já tinha voltado pro passado. Eu tava tão entretida ali na história que ela tava contando que eu não sentia essa quebra de sequência na história. Então foi muito legal. Eu gostei muito da história, os personagens são muito interessantes. Marquei muitas coisas porque as frases aqui
Já abri numa aqui bem legal, sabe, ó. Me caso todos os dias com ele. Acordo e caso. Depois faço café. Eu achei isso muito, muito bonito, sabe? De que todo dia realmente você tem que escolher estar com aquela pessoa. Não é uma coisa dada, não é uma rotina. Todo dia você faz essa escolha de estar com aquela pessoa ou não. Essa também. O sofrimento vem sozinho, tem pernas. Mais cedo ou mais tarde ele aparece. O que a gente tem de buscar é a alegria. Essa se esconde delicada na correria dos dias, não se oferece de pronto, quer ser encontrada, surpreendida, amada. E isso são só frases que eu abri assim, sem procurar, tá, gente? Porque senão eu acho que eu vou querer ler todas as frases que eu marquei, porque elas são lindas. É um livro perfeito. Acabei não favoritando, mas dei 5 estrelas. No fim de semana seguinte, eu peguei O Nariz, do Nikolai Gogol, edição aqui da Antofagasta, que é um conto. Então, li. Esse aqui eu já não gostei muito. Tem uma aula, inclusive, que a Antofagasta oferece junto com o conto, que foi importantíssima para eu entender pelo menos um pouco da história, porque eu não tinha entendido muito. Foi o meu primeiro contato, inclusive, com literatura russa. Mas a história, ela é cheia realmente de metáforas e coisas que querem dizer outra coisa. Mas como eu não conhecia o período histórico, a história mesmo por trás desses acontecimentos na Rússia, eu fiquei um pouco perdida. Então a aula realmente ajudou, mas mesmo assim eu achei um livro que foi simplesmente ok. E vai falar basicamente de um cara que um dia acorda e o nariz dele sumiu. E andando na rua desesperado, ele acaba vendo o próprio nariz vestido com roupas chiques e ignorando ele, né? Dizendo, não tem nada a ver com isso, realmente agindo como se fosse uma própria pessoa ali, vivendo a vida dele. Enfim, esse aqui eu não vou falar muito porque eu realmente não tenho o que falar. E aí, como esses 2 fins de semana deram certo, eu resolvi testar novamente no terceiro fim de semana. E fiz isso, inclusive, esse já tá documentado, tá, gente? Eu gravei a documentação desse livro antes de fazer uma abertura, então vou falar brevemente sobre ele e já inseri aqui depois o clipe, então, sobre o livro, mas é Véspera, da Carla Madeira, também. Esse aqui já é maior, tinha acho que 70 páginas a mais. Vou mostrar os outros livros que eu quero ler nesse tipo de projeto e depois eu vou inserir então o clipe falando sobre Véspera, tá? Outro que eu quero ler é Calmaria Forçada, esse aqui também eu comprei recentemente depois de ler 5 livros, então justificado, e ele é também de autora nacional, então também é uma coisa que eu gostei muito nesse projeto, vocês vão ler depois também, é que a maioria dos livros que eu selecionei para ler nesses fins de semana são contemporâneos brasileiros, ou como nesse caso aqui um suspense, um thriller, são de autores nacionais, e quando não são de autores nacionais, são de autores de nacionalidades assim menos lidas, né? Não é eixo Estados Unidos, então são outras nacionalidades que merecem uma atenção, e todos os livros que eu selecionei também são de temas mais fortes, de temas reais, não são tão fantasiosos, né? Então esse aqui, tudo que eu sei é isso, ele é um suspense, um thriller psicológico dessa autora brasileira. Linda edição, eu acho esse livro maravilhoso. Também é curto, então, né? Entra aí dentro do projeto, escolhi só livros curtinhos, realmente. Ele é lindíssimo e é o que eu vou ler aí nesse 4º fim de semana, nesse projeto, que eu acho que tá super de boa, porque a diagramação também é bem tranquila. Não tenho que falar da edição, ela é muito bonita, a edição é da editora Geração. E os outros livros só tenho em e-book, então vou deixar a capinha em algum lugar, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, outro livro que muita gente fala, e ele também é curtinho, né? Também o Kim Ji-young, nascida em 1982, esqueci o ano, mas vai estar aqui a capinha também. Tenho no Kindle e, como eu falei, né, esse no caso já não é uma autora brasileira, mas é uma autora coreana, então também é uma narrativa, um tipo de escrita, um tipo de vida que a gente não tá tão acostumado a ler, então também achei bem legal. E também coloquei, gente, A Vegetariana. Esse eu não lembro o nome da autora, mas se eu não me engano também é uma autora coreana. Se não for, eu vou deixar errata aqui. E é um livro que tá na minha lista já há muito tempo, é um livro que as pessoas dizem ser muito cru, muito difícil, assim, é uma leitura de causar incômodo mesmo. Esses são os livros que, a princípio, eu quero colocar nesse projeto, pra pelo menos abril, né? Eu acho que esse vídeo vai sair realmente ali lá pro fim de abril, após acabar todos esses fins de semana. E hoje, inclusive, é sexta-feira, feriado de Páscoa, né? Sexta-feira Santa. Então, vou começar esse aqui, mas
como ele é curto e eu tenho 3 dias inteiros, talvez eu leia outro junto, talvez o Kim Ji-young, que é o menorzinho. Mas é isso, esses são os livros que eu pretendo ler nesse projetinho. Quero deixar claro pra vocês que não é uma coisa que eu tô me forçando, então, como véspera aconteceu, eu comecei sexta-noite, terminei domingo, mas não é uma coisa que eu me forço, pô, tenho que terminar domingo, se não der pra terminar no fim de semana, tudo bem, eu continuo na semana e está tudo certo, é uma coisa que eu estou tentando fazer, porque eu tenho muitos livros curtos, como dá pra ver na minha TBR, seja no Kindle, seja aqui na estante, muitos livrinhos curtos e que eu acabo não colocando na minha TBR do mês, né, então resolvi só juntar todos eles nesse projetinho e ver como iria funcionar, e funcionou muito bem até agora, então estou continuando, mas não é uma pressão em cima de mim mesma, se eu não conseguir terminar até domingo, tudo bem. Enfim, vamos lá pro primeiro registro que eu tenho aqui, que é de véspera. Eu voltei para reportar, eu li 16 páginas. Tô muito chocada. Eu não tava esperando isso. Tipo, literalmente o começo da história. Eu não sei sobre o que a história fala, tá? Eu não li a sinopse. Mas não era isso. Tipo, como assim? O que aconteceu? Eu tô, tipo, bem no comecinho, a parte do Augustinho, da criança. Gente, a criança... Bem parecido com Tudo é Rio, na verdade, né? O acontecimento do filho da Alva com o Venâncio também. Eu fiquei muito chocada. E agora eu tô... Já era, sabe? 17 páginas e já estou engatilhada nessa história. Já não quero parar, sabe? Já, e aí? O que aconteceu? Gente, pelo amor de Deus. Domingo. Ontem eu acabei não lendo tanto quanto eu queria ter chegado pelo menos na metade do livro. Não rolou. Eu estou quase na metade agora, um pouquinho de manhã. E dei uma pausa porque eu preciso cortar os meus post-its que acabaram. Eu tenho acho que até um vídeo no canal já sobre isso, ou pelo menos mostrando um pouco disso. Cortando aqui com essa serrinha. Esqueci como chama. Um cortadorzinho, enfim. Então eu vou dar uma pausa e fazer isso, cortar os marcadores pela metade para eles ficarem fininhos, mas estou curtindo muito a história. Como eu falei, eu entrei na história sem nem saber sobre o que era, e tô achando muito interessante. É como se fosse uma história toda baseada no fato de que uma mãe tem filhos gêmeos, e o pai, por uma vingança aí de uma situação, coloca neles os nomes Caim e Abel, e a mãe é super religiosa. Então ela vive com medo de que esse paralela com a história bíblica seja real. Então a gente tá acompanhando isso e ao mesmo tempo tá acompanhando no futuro a história de uma mãe que acaba perdendo o filho, perdendo do tipo, literalmente ele se perdeu, tá? Não que morreu nem nada. E eu tô achando muito legal e não tenho nem ideia de pra onde vai essa história. Tô fazendo várias anotações do que eu acho que tá acontecendo, mas conforme as páginas vão passando eu já vou anotando, não tem mais como ser isso. Então tá bem legal a escrita da Carla, novamente, muito fluida, muito gostosa e intrigante. Então, tô curtindo bastante. Domingo, 9h21. Só pra fazer um update de que eu terminei, véspera. Mas eu não vou falar muito agora, porque eu tô ainda... Eu preciso digerir. Até o momento que eu sinta que esse livro me tocou ainda mais do que Tudo é Rio. Mas eu ainda não sei como lidar com esse final, que a princípio me pareceu abrupto. As coisas se fecharam, mas a parte que se passa no presente, pra mim, foi um pouco abrupto, um pouco rápida. E eu preciso pensar um pouco mais sobre isso, então, a princípio esse é um update, só vim falar pra vocês que consegui terminar esse livro no prazo ali, né, dentro desse fim de semana, como é a ideia desse projetinho, mas eu vou esperar aí amanhã ou depois pra vir conversar aqui no vlog um pouco mais sobre esse livro, mas marquei horrores, com certeza é 5 estrelas. Eu só tô, assim, tentando pensar se ele é um favorito, porque eu tô com aquele sentimento eufórico, mas não sei ainda. Preciso digerir. E é isso. Eu volto pra falar com vocês em outro dia. Eu gravei um take inteiro falando da minha experiência com Véspera e não gravou. Bom, vamos de novo, né? A última vez que eu apareci aqui nos relatinhos aqui de Véspera, eu falei que eu precisava absorver a história e ia voltar depois. Voltei uma semana depois, da Sexta-feira Santa, o dia que eu gravei a introdução desse vídeo. Voltei para falar de Véspera, então, esse livro que eu ainda tô muito em dúvida se ele vai ficar como favoritado ou não, mas eu creio que sim.
eu gostei muito mais desse do que de Tudo é Rio, que pra mim parecia impossível, porque Tudo é Rio já foi incrível. Esse livro ele conseguiu se aprofundar ainda mais nos personagens, então consegui me apegar muito mais a eles. A história se mostrou com muito mais nuances também, eu senti. A escrita ainda assim é muito poética, é muito bonita. Marquei várias coisas, frases que me tocaram fundo, que doeram mesmo e que ficaram ressoando o restante da semana comigo. Pra mim, o defeito desse livro é que o final eu senti que foi abrupto, que faltou um pouco mais de explicação, talvez, um pouco mais, algumas páginas a mais para aprofundar nos personagens daquele momento. Então, isso foi o único defeito do livro para mim. O final foi um pouco rápido demais e eu sentia que precisava de um pouquinho a mais. Só isso. Mas no geral o livro foi incrível, incrível, incrível. Os personagens tiveram uma profundidade muito maior, eles foram muito mais caracterizados. Eu consegui realmente me apegar. A história também trouxe um quê de suspense, né? Dessa mulher religiosa que, contra a vontade, tem os filhos nomeados de Caim e Abel, e isso acaba assombrando a vida dela e todas as suas escolhas a partir daquele momento. O Abel foi um personagem que também foi muito difícil pra mim, a partir do momento em que eles deixaram de ser Abel e Abelzinho e passaram a ser realmente Caim e Abel. Ele foi um personagem que eu só via piorar e que na minha concepção era um personagem muito ruim, assim, de ações, de atitudes, e o tempo todo eu ficava esperando o momento em que ele ia explodir, em que ele ia fazer alguma coisa para realmente mostrar para o mundo o quão podre ele estava por dentro, e que nem sempre isso é uma escolha dele, é uma coisa de errada com o personagem, mas só devido às experiências que ele passou, a inveja que ele sentia o tempo todo. E quando ele finalmente explodiu, eu fiquei muito surpresa porque foi com a pessoa errada, vamos dizer assim, não foi com quem eu esperava que ia ser. A história no geral foi muito surpreendente, o final é surpreendente mesmo, é um plot twist que eu não esperava. As atitudes em si, eu me apeguei muito ao Caim. No final do livro eu também já tinha me apegado bastante à mãe deles, o que foi uma jornada realmente, entender essa personagem, porque desde o começo do livro ela tinha atitudes e decisões que me estressavam muito, porque ela é essa mulher religiosa, ela vivia com esse medo de que os filhos terem sido nomeados de Caim e Abel significava que em algum momento eles iam repetir a história bíblica. Então o tempo todo ela tentava não diferenciá-los, não favorecer mais um do que outro, e isso acabou sendo uma coisa ruim, porque eles eram pessoas diferentes, querendo ou não, eles tinham sentimentos diferentes, habilidades diferentes, aptidões diferentes, gostavam e desgostavam de coisas diferentes. Ao sempre querer proteger o filho que menos se destacava, ela acabava também não valorizando o filho que se destacava, entende? Então tem aquele filho que tirava notas baixas, que não praticava esportes, e ela tentava sempre juntar os dois. Então o outro filho que estava ali tendo sucesso nas suas escolhas, ela não valorizava, ela não torcia e não aplaudia suas vitórias, não reconhecia seu esforço. E pra mim isso é tão ruim quanto negligenciar o filho que está passando por mais dificuldades, sabe? É ruim realmente você tirar uma nota baixa, você ver o seu irmão sucedendo em coisas que você não está conseguindo, mas ao mesmo tempo o irmão estar tendo seu esforço recompensado pelas outras pessoas e não pelos próprios pais é muito doloroso também, né? E isso também não é benéfico. Então demorou muito tempo para conseguir acolher essa personagem, mas rolou. E o tempo todo também eu ficava fazendo várias teorias aqui ao longo do livro, escrevendo várias coisas sobre o que eu tava pensando naquele momento, né? Será que essa história realmente vai se repetir? O que esse personagem vai fazer? O que esse personagem vai se tornar? Gente, livro incrível. Então foi assim mais uma experiência bem sucedida, tanto nesse projeto quanto com essa autora em específico. E eu terminei o livro com um sentimento de tristeza por ter acabado, por não ter tido um pouquinho a mais para eu sentir os personagens após aquele momento de quebra ali do fim da história. E por eu não ter mais nada para ler da autora, né? Porque aqui ele diz que ela tem um outro livro publicado, que é A Natureza da Mordida, de 2018, mas eu simplesmente não acho esse livro para comprar em nenhum lugar, nem e-book, nem nada. Então eu terminei pensando, e agora? O que eu faço? Porque não tem mais Carla Madeira para ler. E, gente, pelo amor de Deus, esse livro A escrita dela é uma das coisas, assim, mais bonitas que eu já tive contato, sabe? É realmente muito, muito tocante. É de eu ter ficado pensando o resto da semana nessa história mesmo. Aqui uma frase que eu gostei bastante, que é:
São sempre enormes as coisas da infância, as maiores que teremos na vida, eu penso. As mais inesquecíveis, talvez as mais sentidas como verdadeiras. Passamos o resto do tempo atrás dessa sensação. Essa frase me tocou muito porque é isso, sabe? Na infância parece que tudo que a gente vive é grande, é magnífico. Qualquer pequena experiência é uma coisa gigantesca que causa uma enorme euforia. E no restante da vida essas coisas são sempre diminuídas, né? As coisas mais básicas, as coisas mais simples da vida são banais. A gente acaba não sentindo tanta essa emoção, essa euforia de quando a gente é criança. Isso é realmente muito forte pra mim, essa frase. Aqui também, tem uma frase também que pega porque eu sinto que muitas pessoas passam por isso, principalmente em época de escola. As notas. Tem razão. As notas são exatas. Os números não se enganam. Só as pessoas se enganam, professor. Só as pessoas fazem burradas, não é, professor? Soube que era assim que o senhor chamava meu filho, de burro. Diz Antunes Filho, comovido. A voz mal dominada provocou no professor um visível constrangimento. Eu também sou burro, professor. Como sou? Mas o senhor não imagina como sou bom em fazer contas. Tudo de cabeça e rápido. Mesmo assim, sou burro. A burrice não tem nada a ver com fazer conta. A burrice é, sei lá, um jeito de empacar. Como os burros. Eu dei a meu filho o nome de Abel, tendo dado ao irmão dele o nome de Caim. O senhor sabe. Fiz isso ofendido, empacado na ofensa. Os burros empacam assim, professor. Depois abaixam a cabeça e aceitam ser maltratados. Talvez Abel sofra esse tipo de burrice, disse Antunes, sem segurar as lágrimas que escorreram pelo seu rosto. Talvez Abel ache, por culpa minha, que é destino dele ser maltratado, ser morto. Eu fiz isso com ele. Eu mesmo não acredito nisso. Mas por causa da minha burrice, tenho que aceitar a burrice dele. Tem lá sua lógica. Então, professor, me diga. O que foi que o senhor fez pelo meu filho? O que foi que o senhor fez por esse menino? Perguntou Antunes se levantando, e sem esperar qualquer resposta, levou Custódio com ele de mãos dadas. Se ele fosse sempre assim, Custódio o teria amado. Antes de sair, ele parou na porta e de lá mesmo concluiu. O que o senhor fez por meu filho, professor? Repetiu com a voz limpa e cortante, enquanto as mãos, soltas no ar, desenharam a mímica do nada. Quero que o senhor empaque nessa pergunta pelo resto de sua vida, e o senhor vai ver que a burrice dói. Essa parte foi uma de que encheu meu olho de lágrimas, sabe? Foi uma parte muito pesada, realmente incrível. É isso, não vou falar muito mais sobre ele. Gente, esse vídeo vai ficar gigante, mas amei, provavelmente eu vou favoritar sim, porque, meu Deus, que história. Hoje é sábado, foi um dia muito corrido, muito mais do que eu estava esperando. Tentando achar uma posição aqui. Eu fiz as minhas marmitas do dia, então passei a manhã inteira nisso. Depois à tarde eu fui pro apartamento, porque eu vou me mudar no meio do ano. E a gente tava lá, eu e meu noivo, porque a gente precisava fazer umas coisas ali. Uns acabamentos, dar uma pintada em algumas das paredes. E aí eu acabei fazendo isso durante a tarde. O que significa que já é 7h12, já são 7h12 da noite e eu não li ainda hoje. Hoje eu assisti It's Okay Not to Be Okay e fiquei em dia com muitos dos vídeos de YouTube. Geralmente todos os dias eu acesso o YouTube, né, vejo alguns vídeos, mas na maioria das vezes o que eu faço é ver os vídeos novos que aparecem e colocar no assistir mais tarde. E aí eu vou assistindo na sequência daquela lista, então tem vídeo que saiu ontem que tá na lista, mas ainda tem 12 na frente. Então eu fiquei um pouco mais em dia com isso e assisti o It's Okay Not to Be Okay, que eu comecei, acho que eu tô no 3º episódio, mas eu tô gostando bastante, tô bem surpresa. Eu dei vergonha na cara pra assistir, porque eu já até tinha comprado 2 dos livros, porque eu sabia que eu queria assistir e talvez eu fosse querer os livros, e esses 2 estavam numa promoção aí, eu acho que eu devo ter pagado tipo R$14. Então tenho, mas não tinha visto a série ainda. Estou fazendo isso agora. Mas vamos falar sobre o livro. Então, eu li 100 páginas, então falta umas 70 para eu ler ainda hoje, sábado. Eu acho que é bem ok fazer isso, eu tô descansada, tô tranquila, acho que eu consigo. Então, eu cheguei mais ou menos em 50%, um pouquinho a mais. E o que dizer desse livro até agora? Ele é realmente um terror, assim, psicológico tenso. Não teve nenhuma cena que eu fiquei, meu Deus, que estranho. Na verdade, só uma, que é a última que aconteceu, na verdade, com o Daniel. Foi uma que me deixou bem tensa, bem cena de filme de terror mesmo. Mas eu tô ainda muito confusa se isso tudo tem a ver com
delírios ou se tem a ver com demônios e possessões, sabe? Eu tô com essa dúvida na minha cabeça, porque é muito estranho, porque o personagem aqui principal, né, a Alana, ela é colocada num hospital psiquiátrico após o filho dela ter se suicidado. Ela tem uns surtos psicóticos, umas crises, e ela é admitida então em um hospital psiquiátrico pelo marido dela, né? Ele aceita a sugestão assim do hospital de interná-la. Só que esse hospital psiquiátrico é muito esquisito, os tratamentos são absurdos, o modo como esse médico trata elas é desumano. O modo como ele fala também, né? Então é muito esquisito. E aí, assim, as cenas que tem a ver com ela, eu sempre fico tipo, tá, isso é real ou é um delírio? Mas no livro dá a impressão que tá todo mundo tendo vários delírios, porque até as coisas que acontecem fora do hospital psiquiátrico são muito esquisitas e me fazem duvidar muito da veracidade. Eu fico tipo, tá, isso aqui que tá acontecendo tem a ver com demônios? Ou essa pessoa também tá delirando, o que não faz muito sentido, porque aparentemente ela era uma pessoa totalmente normal e sadia. Então, é muito confusa. Uma coisa também sobre esse livro é que eu achei a escrita dele muito rebuscada, num nível que talvez eu não tenha achado tão legal, sabe? Eu achava que tava até meio forçado no começo, calmaria forçada. Mas eu não sei, parecia que era uma tentativa muito grande de ficar rebuscado e bonito e tal, e no começo do livro isso ficou pra mim meio cansativo, sabe? Eu achei meio puxado. Eu não tava me divertindo tanto no começo do livro, eu já tava até pensando, tipo, nossa, essa linguagem, caramba, né? Que chato. Mas depois você se acostuma, então agora já tô bem ok com a linguagem, porque não é uma linguagem poética, né, tipo a Carla Madeira. Uma escrita que é poética, é bonita, sabe, é lírica. Não, é uma escrita rebuscada, é tipo, sei lá, um Machado de Assis, sabe? Palavras difíceis. Então, em questão de escrita mesmo, eu não tô curtindo muito o estilo da escrita da autora. Mas a história está, assim, me chamando bastante atenção. Eu tô aqui então um pouquinho menos da metade pra terminar o livro. Meu marcadorzinho super combinando, né? Gente, esse marcador eu montei assim, mais ou menos. Eu não lembro. Eu acho que a mãe de uma amiga minha, ela faz amigurumis, etc. Daí ela fez um pra mim e na embalagem ela colocou esse coraçãozinho aqui, tipo de crochêzinho, né? Eu achei muito fofo pra jogar fora, e aí eu guardei sem saber o que eu ia fazer. Aí eu recebi um novo marcador do clube na manita e coloquei. É isso. Esse vlog tá por todo lugar, né, gente? São várias aleatoriedades, mas enfim. É isso. Vou aproveitar o restinho desse sábado, então, pra terminar essa leitura. E se tudo der certo, eu ainda vou ter domingo inteiro pra ler. E aí, quem sabe eu pegue mesmo outro livro, talvez o Kim de Young. Bom, gente, hoje é domingo de Páscoa. Ontem eu acabei calmaria forçada e já fui dormir. Então, acabei não falando sobre o livro com vocês. Eu acabei dando 3 estrelas e meia pra esse livro. Nem sei se eu comentei sobre a sinopse, até porque eu não sabia, né? Como eu falei pra vocês, muitas vezes nesse canal, eu não gosto muito de ler a sinopse. Geralmente eu leio uma vez pra colocar na wishlist e depois não leio mais, esqueço e tudo mais. Então, a única coisa que eu sabia desse livro é que era um suspense psicológico. Vai falar de uma bailarina, a Alana, que ela perde o filho pro suicídio. E ela não sabe por quê, não sabe por que ele tomou essa decisão. E, enfim, ela tá nesse período de luto. O marido dela também, mas o marido dela tem uma abordagem diferente sobre o luto. Ele acha que eles têm que superar e continuar indo pro trabalho, eles têm que viver a vida, enquanto a Alana, ela só se afunda mais no luto. E ela não vê saída dessa sensação, então ela acaba decidindo por tirar a própria vida, mas acaba sendo resgatada, levada para um hospital e os médicos sugerem que ela seja internada em um hospital psiquiátrico, decisão a qual o marido permite. Então, a história parte desse ponto. Ela é colocada nesse hospital psiquiátrico e, assim, que não faz nada para ajudar, né? É uma coisa super bizarra. É um lugar assombroso, as pessoas ali são terríveis, você não entende muito bem o que tá acontecendo. Eu até comentei ali uma parte. As cenas são um pouco descritivas. A vibe toda do livro, ela parece uma coisa suspense psicológico misturada com um terror, um filme de terror. Tem algumas cenas bem intensas, assim. E uma coisa também legal nesse livro é que ele faz você duvidar o tempo todo da sanidade dos personagens, né? Que foi outra coisa que eu comentei, inclusive. Você não sabe se o que tá acontecendo é real, se é uma alucinação, se a pessoa realmente já passou do nível de sanidade. E por partes eu duvidava de mim mesma, sabe? Se eu tava interpretando as coisas direito, se eu tinha lido aquilo, porque tinha algumas partes que eu ficava tipo, tá,
Agora não é só mais a pessoa que tá no hospital psiquiátrico, todo mundo parece que tá doido. Então, eu duvidava muito das cenas, né, de será que isso aqui aconteceu ou não, essa cena em específico. Então, foi bem interessante. No final do livro, ele traz também uma revelação surpreendente, um plot twist bem legal, que muda completamente a história, explica todas as coisas. O final, eu não sei se eu gostei muito também. Eu senti que foi uma explicação meio... não sei. Eu entendi a explicação do cara, do Gael, né, que é o doutor, o médico aí desse instituto psiquiátrico. Eu entendi, mas ao mesmo tempo não muito. Que assim, eu tinha entendido que era uma coisa que ele ia ter que fazer uma vez, mas pelo decorrer da história dá a impressão que ele faz isso sempre. Essa coisa, esse pacto, essa tarefa que ele tá fazendo no livro, ele descreve como se ele fizesse várias vezes, e aí eu fiquei um pouco confusa. E o final ficou bem aberto, né, mas eu não sei, eu duvidei muito também. O negócio nesse livro, de eu também ter dado 3,5, é que eu não consegui me apegar aos personagens. É uma história muito rápida, os personagens nesse livro, eles não têm muita profundidade, então é um ponto que eu não curti muito. É uma história bem rápida mesmo, quase um conto de terror do que um livro. E por conta disso, o final, ele pra mim foi um pouco não tão satisfatório também, porque eu ficava duvidando, tipo, poxa, mas eu achava que a personagem ela tinha uma conduta diferente, eu achava que ela tinha atitudes e decisões diferentes, mas aí depois também eu percebia que eu não conseguia ter conhecimento suficiente dessa personagem pra saber o que ela ia ou deixaria de fazer. Então, no geral, eu gostei do livro, foi legal, mas é só. Foi, tipo, legal, uma história divertida, recomendo, é uma experiência legal também, mas tem muitos gatilhos, tem gatilhos de suicídio, de abuso psicológico, abuso sexual, então fiquem ligados. Tem cenas bastante descritivas também, de morte e alguns abusos, então fiquem de olho se vocês se sentem perturbados com tais assuntos. O final do livro, inclusive, é uma mensagem com o telefone do Centro de Valorização da Vida. Então, importante citar também, porque esse livro fala muito de morte e de suicídio, né? Mas eu achei legal, como um conto de terror psicológico, como uma vibe mais outubro, mês do horror. Super recomendo, é um livro que eu acho que ficaria aqui na minha coleção e que eu poderia até reler em algum dia. Mas eu tive esses probleminhas em não me apegar aos personagens, em não conseguir curtir muito o final do livro. Eu gostei da revelação, mas o final mesmo, o desfecho, eu não sei se eu curti muito. Lido, mais um lido, temos ainda domingo inteiro pela frente. Ontem, depois de terminar esse livro, inclusive, eu já comecei o Kim Ji-yeon, nascida em 1982, acho que é isso, no meu Kindle, então depois eu vou mostrar pra vocês também. Comecei, mas só comecei mesmo, li umas poucas páginas e acabei dormindo. Então vou ver se eu consigo terminar ele nesse domingo e aí só fim de semana que vem. Bom, gente, tô fazendo esse update aqui quase que na última semana desse projeto, porque o vídeo acabou ficando muito comprido, os livros são todos muito fortes, com bastante conteúdo, e eu acabei falando bastante sobre eles, então eu vou dividir esse projeto em 2 partes. Vou finalizar então por aqui o vídeo, e lanço o próximo ainda essa semana, pra já ter a continuidade dos outros livros que eu li nesse projeto, então, e a gente se vê no próximo vídeo, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse até aqui. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo, deixe sugestões também de outros livros que você acha que são lidos rapidamente, e se eles forem sugestões de livros brasileiros ou de nacionalidades não tão lidas, também vai ser uma ótima sugestão, eu vou adorar, então deixa aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o joinha para ajudar aqui na divulgação do canal, e obrigada pela companhia, a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau!